Bom, vamos aqui ao conto Na Arca, o conto número 4 do livro Papéis Avulsos do Machado de Assis. O conto Na Arca é narrado como se fosse uma escritura em forma de versículos. Aqui a gente tem uma imitação do Gênesis, na verdade, né? Porque o conto tem um subtítulo, 3 capítulos inéditos do Gênesis. Então há essa recriação da linguagem bíblica. E o tema do conto vai ser a briga de 2 dos 3 filhos de Noé. E essa briga se dá exatamente por questões de partilha de bens, digamos assim, né? Então, lá no capítulo A, diz assim: Então Noé disse a seus filhos Jafé, Sem e Cã. Então são o nome dos 3 filhos, né? O Jafé, Sem e Cã, os filhos do Noé. Vamos sair da arca, segundo a vontade do Senhor, nós e nossas mulheres, e todos os animais. A arca tem de parar no cabeço de uma montanha, desceremos a ela. Bom, então o Noé diz, né, que o Senhor cumpriu, digamos, a promessa dele, deu fim a todos os homens, porque o mal, a coisa ruim, o mal estava dominando a terra e queria fazer, digamos, os homens sofrerem aí, né? Então ele pediu, o Senhor pediu para o Noé fazer uma arca de maneira e que nessa arca entrassem, né, o Noé, a mulher de Noé e os filhos do Noé, enfim, né? E as mulheres de teus filhos e um casal de todos os animais. Bom, o que vai acontecer? A promessa do Senhor se cumpriu, todos os homens pereceram, digamos, né? E agora vai ter paz e concórdia. E os filhos do Noé daí ficam felizes, né? Quando vão ouvir as palavras do pai e tudo mais, né? De que agora vai ter paz, vai ter concórdia. Aí o Noé sai. Então Jafé levantou a voz e disse: Aprazível vida vai ser a nossa. A figueira nos dará o fruto, a ovelha nos dará a lã, a vaca nos dará o leite, o sol a claridade e a noite a tenda. Ou seja, o Jafé está feliz, né? Diz que a vida vai ter prazer a partir de agora. Tudo eles vão conseguir tirar da natureza, digamos assim, né? E o Jafé diz que eles vão ser os únicos agora na terra e por conclusão, digamos assim, né? Por uma questão lógica, toda a terra vai ser deles, e ninguém ali vai perturbar ninguém, digamos. A família do Noé vai viver numa tranquilidade, porque foi a única família, digamos, né, poupada do castigo dos homens aí, né? E aí tem que cuidar o Sem, que é o irmão do Jefé. Esse Sem diz que tem uma ideia, e aí os irmãos, né, que são o Jafé e o Cã, eles querem ouvir essa ideia aí do Sem. Aí o Sem diz: E Sem falou a voz de seu coração, dizendo: Meu pai tem a sua família, cada um de nós tem a sua família, a terra é de sobra, podíamos viver em tendas separadas. Reparem o que já diz o Sem aqui, né? Ele não quer viver em união, ele já quer o que? A questão toda da separação. Reparem, né? Podemos viver em tendas separadas. Cada um de nós fará o que lhe melhor parecer. E plantará, caçará, ou lavrará a madeira, ou fiará o linho, enfim, cada um segue a sua vida, digamos. Então já vem esse sentimento aqui agora não coletivo, mas individualista, né, por parte de um dos filhos do Noé, o Sem. E aí o Jafé, ele acha legal essa ideia de viver em tendas separadas e tudo mais, né? E aí quando a barca descer até esse cabeço de uma montanha, aí ele está dizendo, bom, o Noé e o Cã vão aí para o lado do nascente, e o Jafé e o Sem vão para o outro lado, né, o lado do poente. E o Jafé diz que o irmão Sem, né, daí vai poder ocupar 200 côvados de terra, como ele diz ali, né, enfim, e ele e o Jafé outros 200. Mas dizendo Sem: Acho pouco 200 côvados, retorquiu Jafé, pois sejam 500 cada um. Entre a minha terra e a tua haverá um rio, que as divida no meio, para não se confundir a propriedade. Eu fico na margem esquerda e tu na margem direita. Reparem que agora o Sem e o Jafé começam a brigar por esta questão de divisão, né? E aí diz o seguinte: a minha terra se chamará a terra de Jafé, e a tua se chamará a terra de Sem. E iremos às tendas um do outro, e partiremos o pão da alegria e da concórdia. E reparem que o uso dos pronomes possessivos, né? Minha, a tua terra, aquela questão de posse já, né? E aí o Sem, ele quer saber quem vai ser o dono desse rio que divide, digamos, as duas propriedades, né? E aí a ideia, né, de que os dois podem ser donos das margens de cada lado, mas e o meio e a corrente de quem vai ser?
E aí o Sem diz que vamos colocar um pau no meio do rio para dividir, mas o Jafé diz que a corrente pode levar esse pedaço de pau e aí o pessoal fica sem essa questão de limite, né? E tendo Jafé respondido assim, acudiu o irmão: pois que te serve o pau? Fico eu com o rio e as duas margens, e para que não haja conflito, podes levantar um muro, 10 ou 12 côvados, para lá da tua margem antiga. Repare então, né? Então eles começam a brigar pela migalha. Aparece até aqui aquela questão que já existe no Machado, né? A divisão dos bens entre o Brás Cubas e a Sabina, que é irmã do Brás Cubas, depois da morte dos pais. Reparem, tem um mundo para dividir aqui, começam a brigar pelo mínimo. Já é um tema existente, por exemplo, no Brás Cubas. E tendo... não, já falei isso aí, né? Aí Jafé, porém, replicou: vai bugiar, né? É uma forma de xingamento, né? Tipo, vai a merda, né? Com que direito tu me tiras a margem, que é minha, e me roubas um pedaço da terra? Porventura tu és melhor do que eu? E aí começa essa briga já entre o Jafé e o Sem. E aí o Jafé fica indignado, quer saber por que o irmão, o Sem, esse aí quer violar a propriedade dos outros, né? Pois agora te digo que o rio ficará do meu lado, com ambas as margens, e que se te atreveres a entrar na minha terra, matar-te-ei como Caim matou a seu irmão. Reparem que nível já está a conversa dos dois irmãos, com o mundo todo a dividir, né? E aí o Cã, que é o terceiro irmão, que não está ali discutido, né? Que é só o Jafé e o Sem. O Cã, ele vem e fica preocupado, né, com essa discussão dos irmãos e tudo mais, e tenta ali acalmar o ânimo, os nervos dos dois ali, né? Os quais tinham os olhos do tamanho de figos e cor de brasa, e olhavam-se cheios de cólera e desprezo. Reparem como é que estão os olhos do Jafé e do Sem. Olhos do tamanho de figos e cor de brasa, de fogo, cheios de ódio já, né? A arca, porém, boiava sobre as águas do abismo, ou seja, sem ainda chegar em terra, digamos assim, a questão já da briga por uma divisão. Então aqui a gente já consegue ver, né, nesse primeiro capítulo, capítulo A, toda a ironia machadiana, a questão também da universalidade em relação a essa natureza. O Noé está ali, só saiu de perto, né, mas enfim, os animais estão ali dentro, os irmãos estão pensando na divisão, na posse da terra, e qual é a ironia, né? Eles são os escolhidos justamente para perpetuar, digamos assim, a paz, perpetuar a concórdia. E aí a união, né, enfim, o coletivo, estão ali brigando por uma questão de individualismo, de egoísmo, questão de ego. Então até o tema da vaidade, né, a disputa de poder, essa questão toda inerente que é ao ser humano. E se a gente for notar, né, reparem a ideia desde não de união, mas de separação, né? Tem que viver em tendas separadas, tem que dividir as terras, dividir o rio, colocar um muro. Bom, a gente vai para o capítulo B agora. Continua ainda, né? O Jafé está muito brabo, muito irritado, enquanto ali o Cã tentando amenizar a briga, né? E o Cã vai dizer: vejamos um meio de conciliar tudo, vou chamar tua mulher e a mulher de Sem. Um e outro, porém, recusaram, dizendo que o caso era de direito e não de persuasão. Ou seja, não é questão assim de vou tentar amenizar, vamos ver se alguém cede ou não. Aqui não é de persuasão, aqui é de direito. Bom, aí o Sem então propõe ao Jafé, né, que compensasse, digamos, a terra perdida, colocando nos fundos da terra dele e tudo mais, né? Mas o Jafé fica mais brabo ainda. Por que não me mandas logo para os confins do mundo? Já não te contentas com 500 côvados? Queres 510 e eu que fique com 490? Reparem que é sempre pela ninharia a briguinha ali, né? E sendo que tudo é deles ali, digamos, né? E aí o Jafé diz que não, que vai lá pelas tantas defender o que é dele. E que se é preciso correr sangue, o sangue há de correr já e já. Então olha o nível que tá. Bom, aí o Sem vai para cima do Jafé para brigar, só que o Cã, o terceiro irmão, né, segura os dois, tenta colocar uma mão no peito de cada um, enfim, né? E aí surgem alguns animais como o lobo e o cordeiro, que, enfim, nesses dias de dilúvio, né, estavam em paz, e agora, enfim, estão vendo a briga dos dois irmãos, um já começa a olhar para o outro, já, né, até a questão dos animais, ali, a ironia, né? Porque os homens basicamente estão virando animais
E os animais estão começando já a querer voltar para os seus instintos, digamos assim, o lobo já dando uma bicada no cordeiro, o cordeiro já de olho no lobo ali. E aí o Cã ele vai ter uma ideia, a qual essa ideia é me inspirada pelo amor que tenho a meus irmãos. Sacrificarei, pois, a terra que me couber ao lado de meu pai, e ficarei com o rio e as duas margens, dando-vos uns 20 côvados cada um. E Sem e Jafé riram com desprezo e sarcasmo, dizendo: vai plantar tâmaras, guarda a tua ideia para os dias da tua velhice. Ou seja, eles não aceitam, né? Puxam as orelhas, puxam o nariz do Cã, e aí o Cã sai dali irritado e vai até o pai, né, que é o Noé, e também até as mulheres dos dois irmãos, as mulheres a mulher do Jafé e a mulher do Sem. Jafé, porém, disse a Sem: agora que estamos sós, vamos decidir este grave caso, ou seja, de língua ou de punho, ou na fala ou no soco. Ou tu me cedes as duas margens, ou eu te quebro uma costela. Aí o Jafé está ameaçando o Sem, né? Mas o Sem diz que não vai ceder de jeito nenhum, nada, né? E aí o Sem chama o Jafé de gatuno, de ladrão, e o Jafé fica irritado, e também chama o Sem de ladrão também, né? Isto dito, avançaram um para o outro e atracaram-se. Jafé tinha o braço rijo e adestrado, Sem era forte na resistência. Então Jafé, segurando o irmão pela cinta, apertou fortemente, bradando: de quem é o rio? Só que o Sem não alivia, né? Diz que o rio é dele, aí o Jafé quer derrubar o Sem, só que o Sem, como diz ali, é forte, né, na resistência, aí atira o Jafé para longe, e aí os dois começam a lutar braço a braço. Na luta, caíram e rolaram, esmurrando-se um ao outro. O sangue saía dos narizes, dos beiços, das faces. Ora vencia Jafé, ora vencia o Sem, né? Eles lutam com tudo que tem ali, né? Com mão, pé, unha, dente, vale tudo ali na verdade. Bom, aí então as vozes e brados chegaram até os ouvidos de Noé, ao mesmo tempo em que seu filho Cã, que lhe apareceu, clamando: meu pai, se de Caim se tomará vingança 7 vezes, e de Lameque 70 vezes 7, o que será de Jafé e Sem? E aí o Noé pergunta o que está acontecendo, né? E o Cã vai dizer, né, que os dois irmãos, o Jafé e o Sem, estão brigando. E aí o Noé e o Cã vão até lá ver a briga dos irmãos, né? E a arca, porém, boiava ainda sobre as águas do abismo, ou seja, sempre terminando com essa frase para dar a ideia sempre, né, de que nem em terra ainda estão, digamos assim, né, e já estão brigando. E lembrar, né, que os personagens aqui são personagens conhecidos da Bíblia, mas aqui no conto, o que a gente está expondo, digamos assim, o que o Machado expõe? Os vícios dele, o egoísmo, né? Bom, a gente chega no capítulo C, e o Noé chega até os filhos brigões ali, né? E aí, e achou-os ainda agarrados um ao outro, e Sem debaixo do joelho de Jafé, que com o punho cerrado lhe batia na cara, a qual estava roxa e sangrenta. Reparem a violência, né? E aí o Sem fica apertando o pescoço ali do Jafé. Ouvindo os brados, as mulheres de Jafé e Sem acudiram também ao lugar da luta, e vendo-os assim, entraram a soluçar e a dizer: o que será de nós? A maldição caiu sobre nós e nossos maridos. Reparem que o Machado meio que imita aqui exatamente a linguagem bíblica, né? E aí o Noé pede para as duas mulheres se calarem, diz que ele ali vai resolver a questão, né? Bradou: cessai a briga. Eu, Noé, vosso pai, o ordeno e mando. E ouvindo os dois irmãos do pai, detiveram-se subitamente, ficaram um longo tempo atalhados e mudos, não se levantando nenhum deles. Bom, aí o Noé continua falando para eles se levantarem, né? E aí o Jafé e o Sem se levantam, os dois estão feridos, né? Pescoço, mão, a roupa toda com sangue, né? Enfim, os dois estão muito raivosos ali. O chão também estava alagado de sangue, e as sandálias de um e outro, e os cabelos de um e outro, como se o pecado os quisera marcar com o selo da iniquidade, o selo da maldade, né? E aí as mulheres estão chorando, e reparem que nas mulheres não há esse egoísmo que está presente exatamente nos protagonistas, né? Que são os homens do conto ali. E o Jafé e o Sem estão com medo de encarar o Noé, o pai, né?
E o Noé está ali para querer saber o motivo da briga. Esta palavra acendeu o ódio no coração de ambos. Jafé, porém, foi o primeiro que falou e disse: Meu pai, Noé, o Sem, meu irmão, invadiu a terra que eu havia escolhido para levantar a minha tenda quando as águas houverem desaparecido e a arca descer segundo a promessa do Senhor. Ou seja, o Jafé, né, enfim, eles nem saíram da arca ainda, né, e já estão, digamos, brigando por algo que nem tem ainda, né, essa é a grande ideia do conto. E aí o Jafé diz que o Sem queria muita terra, queria as duas margens do rio, e aí o Noé diz: está tudo bem, agora Sem, o que aconteceu? E Sem disse: Jafé mente, meu pai, porque eu só lhe tomei os 10 côvados de terra depois que ele recusou dividir o rio em 2 partes. E propondo de ficar com as 2 margens, ainda consenti que ele medisse outros 10 côvados nos fundos das terras dele. E aí o Sem diz que a iniquidade, digamos, né, a maldade de Caim falou mais alto, e daí começou a briga entre eles. Bom, e Jafé interrompeu dizendo: Porventura não me feriste também? Não estou ensanguentado como tu? Olha a minha cara e meu pescoço, olha as minhas faces, que rasgaste com as tuas unhas de tigre. E aí o Noé, né, o pai, vê que os dois ainda estão querendo brigar, e eles vão brigando de novo, né? E aquela pergunta: de quem é o rio, de quem é o rio? E os dois dizendo: não, o rio é meu, o rio é meu, o rio é meu. E os dois brigando, né? E só a muito custo puderam Noé, Cã e as mulheres de Sem e Jafé conter os 2 combatentes cujo sangue entrou a jorrar em grande cópia. Noé, porém, alçando a voz, bradou: Maldito seja o que não me obedecer. Ele será maldito não 7 vezes, não 70 vezes 7, mas 700 vezes 70. E aí o Noé diz que, né, que antes de descer a barca não quer que nenhum acordo exija ali sobre o lugar em que eles vão levantar as suas tendas, digamos, né? E alçando os olhos ao céu, porque a portinhola do teto estava levantada, bradou com tristeza: Eles ainda não possuem a terra e já estão brigando por causa dos limites. O que será quando vierem a Turquia e a Rússia? Reparem aqui que é uma frase importante do livro, né? O que diz Noé? Eles ainda não possuem a terra e já estão brigando por causa dos limites. Ou seja, essa frase sintetiza o conto, né? Só que ele diz mais: e o que será quando vierem a Turquia e a Rússia? E nenhum dos filhos de Noé pôde entender esta palavra de seu pai. Por quê? Porque na época do Machado, né, no século XIX, a Rússia e a Turquia disputavam essas fronteiras todas, né, territoriais, as fronteiras, a questão política. E o Noé pede que a discussão sobre a partilha, né, seja feita só depois de saírem, então, digamos, da barca, né? E como é que termina? A arca, porém, continuava a boiar sobre as águas do abismo. Ou seja, finaliza com essa questão toda ainda, né, de que nem saíram ainda, mas o conto é um conto universal, atemporal, fala sobre a questão do egoísmo, da briga, da vaidade, enfim, né? Esse é o conto, então, na arca. Cuidado, né, que ele tem essa linguagem repetindo o estilo do Gênesis, da Bíblia, como uma escritura em forma de versículos aí numerados, ok?